Seja bem-vindo ao podcast Vida 2+. Eu sou a psicóloga Bianca Souza. E eu sou o psicólogo Diego Gaspar. Qual é o tema que a gente vai trazer hoje, Bianca? Individualidade, caminho para conexão familiar. Peraí. Volta, qual é o tema mesmo? Individualidade, caminho, conexão familiar. Fez sentido para vocês? Como que a individualidade vai conectar a família? Que coisa estranha. Calma, respira, eu explico. Ainda não. Antes de você explicar, Bianca, lembra lá, nós estamos falando aqui direto para vocês do podcast Vida 2+. E para que você consiga ter mais conteúdo de qualidade, lembre de se inscrever no nosso canal, no Spotify, no YouTube. E além de se inscrever, encaminha, compartilha, curte. Cada vez que você faz isso, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, porque essas plataformas vão entender que é um conteúdo top, nota 10. Isso significa que vai ser divulgado e muitas famílias precisam dessas informações, não é verdade? Então nos motive a continuar fazendo esse conteúdo de muita qualidade e entregá-lo gratuitamente para você. Agora vamos ver o que essa mulher incrível aqui do meu lado vai responder pra gente. Que negócio é esse de que individualidade, conexão, caminho, família? Ficou uma coisa meio difícil de entender. Tá, vamos lá. Me acompanha, tá? Segue aqui o raciocínio. Eu escuto, sim, no consultório, as pessoas que eu atendo na clínica reclamarem que os filhos estão se isolando, que não conseguem tempo mais com os cônjuges, que estão se sentindo solitários. Mas a proposta aqui é a seguinte: quanto mais você investe de maneira consciente, ou seja, você percebe suas necessidades e atende suas necessidades individuais, melhor você se presentifica nas relações familiares. Então eu não estou fazendo um convite aqui, Diego, as pessoas se isolarem, serem egoístas e só pensarem em si. Diferente disso, o convite é: quanto mais você consegue cuidar de você para estar inteiro nas relações com os filhos, comigo, melhor o nosso relacionamento como casal e melhor a nossa presença será com nossos filhos. Lembra lá, né? Desculpa de interromper. Lembra lá que é uma coisa interessante você perceber que na relação você é modelo, você é uma referência. Então, se você está dando uma referência saudável, uma referência de engajamento, uma referência que espelha afetividade, um vínculo realmente genuíno, você está demonstrando para os seus filhos, para os seus cônjuges, que aquela relação é de fato importante. Então não é se anular, não é fingir que se importa também. É realmente se importar, é realmente estar junto, inteiro. É num momento onde de repente a Bianca está em casa e ela precisa ter um tempo para ela vai assistir o dorama que ela ama, e aí eu decido sentar do lado e assistir talvez o meu anime ou a minha série. É talvez aquele momento onde a gente está brincando com o Samuel, que é o nosso filho, a gente está brincando com ele, interagindo com ele, e a gente está lá inteiro com ele, porque também já tivemos um momento de respeitar a nossa individualidade. Para que tudo isso serve, gente? Conexão de laços. Bianca, você já percebeu que na terapia é uma coisa cada vez mais frequente quando a gente atende terapia de casal, quando a gente atende pessoas que trazem demandas de relacionamentos, críticas ou demandas voltadas para problemas nos laços afetivos? Muito. As famílias estão vivendo, até pela tecnologia, uma divisão. Quase não há mais momentos de compartilhar experiências. São as coisas dos filhos, as coisas da esposa, do esposo. E aí, quais são as coisas em comuns? Então, é por isso que nós estamos provocando vocês a se questionarem quais escolhas vocês têm feito. Vocês estão valorizando a sua individualidade? Vocês estão vivendo de uma maneira plena a ponto de mudarem ao longo do tempo, mas saberem o que faz bem para você enquanto pessoa, para você estar cada vez mais interessante no relacionamento e cada vez mais inteiro nas relações com seus filhos? E aí, olha só que coisa interessante. Se inteirar, se integrar, participar das relações significa dedicar tempo para isso. Mas não é simplesmente você dedicar tempo, é você realmente tentar entender o outro, o momento da vida do outro,
por que que aquele conteúdo é importante para aquela pessoa. E aí seja qual for o conteúdo. Se você percebe que alguém que você ama, que faz parte da sua família, estamos falando aqui diretamente, né? Esposo, esposa, filhos, a família nuclear ali mesmo, que é quem convive contigo todo dia, geralmente. E você não sabe o que aquela pessoa gosta. Ou deveria conviver, né? Ou deveria. E é tão grave porque isso é o que acaba prejudicando a conexão. Às vezes as pessoas, eu digo num processo terapêutico, talvez você já tenha passado por essa experiência, que as pessoas coabitam em casa, mas Sim. elas não convivem. Quando eu digo que coabitar, gente, é você morar dentro do mesmo teto, tá? Então assim, você tem um quarto de um quarto de outro, você levanta, é cordial, bom dia, boa tarde, boa noite, e só acabou aí a comunicação. Gente, se você está vivendo assim, um alerta de um profissional para você. De dois, né? Gente, isso não é saudável. Isso não é conexão. Na verdade, isso é uma desculpa e você está se enganando. E você vai colher os frutos disso lá na frente, que sinceramente, tudo indica, não serão saudáveis. Então, se você não atentar agora e começar a mudar essa realidade, talvez lá na frente os seus filhos vão ter dificuldade de se comunicar com você. Seus filhos vão sair e não vão te dizer para onde vão. Seus filhos não vão ter clareza e confiança em você para se abrir com você. A gente não está te dando aqui, entenda bem, uma receita 100% eficaz para você ter conexão na sua família, porque não existe nenhum método científico 100% eficaz quando a gente fala de vínculos e relacionamentos. Porém, né, Diego, estamos mostrando demandas reais que nós atendemos há muitos anos nos nossos consultórios de psicologia. Então, nossos dados, nossas informações estão baseadas em evidências práticas da nossa conduta clínica, da nossa conduta profissional. Sim. E cada vez mais intenso esse sofrimento de todas as partes. Casais que nós atendemos que se separam, que vêm em crise porque não aprenderam a cuidar da sua individualidade. Sim. Para favorecer a relação, ou seja, se abandonaram. E esses casais que também se abandonam e não conseguem mais gerenciar com qualidade uma família, os filhos, se presentificar nas relações com os filhos. Isso é sério, gente, muito sério, porque afeta diretamente a saúde mental. E nós estamos numa era tecnológica, das IAs, dos equipamentos pessoais, dos smartphones, que é muito tentador você exercer comportamentos egoístas. Não, deixa eu só pensar em mim. Eu sei que tenho filho, está lá trancado no quarto o dia inteiro, sei que eu tenho marido. Tá, você sabe. Mas e qual é a convivência? Qual é o momento de qualidade? Chega nos dias de intervalo, nos finais de semana, cada um sai para o seu compromisso. Quando que vocês compartilham? Quando que você vai se informar sobre quais são os seus gostos agora, Diego? Eu sei dizer, você sabe dizer os gostos, por exemplo, dos seus filhos, do seu cônjuge? O que o interessa? Qual é o assunto? Eu sei dizer que ele está vidrado agora em pesquisar sobre motos. E assim, a gente vai pro trânsito e olha aquela moto, você viu? Qual delas? Porque tem um monte ao redor. Mas também dos nossos filhos. Eu sei dizer qual é o personagem que interessa a meu filho, eu sei dizer qual é o esporte que ele mais está gostando, eu sei dizer qual é a comida que ele está se interessando, muito mais do que as outras, porque há convívio de qualidade. Ao mesmo tempo, Diego, que certamente, fala um pouquinho aí, o que você faz para cuidar de você, para estar inteiro nessas relações familiares? O movimento de autocuidado aqui, ele existe a partir do momento que a pessoa vai identificando esses hobbies, como muita gente chama, e consegue colocá-los em prática. Bianca ilustrou há pouco sobre o interesse de motos, mas tem várias outras coisas que eu gosto de fazer também, e em todas elas a Bianca está a par. Não é que eu precise da aprovação dela, mas ela está a par porque ela se interessa de verdade em saber como isso é importante para mim, por que isso é importante para mim. Então, esse apoio, esse suporte para o exercício pleno da individualidade fortalece a conexão.
Então, quando isso acontece na minha vida e quando isso acontecer na sua vida, você vai perceber que a individualidade ela está relacionada diretamente à conexão. E eu fiquei te ouvindo aqui, Bianca, e fiquei lembrando de uma outra coisa. Muitas pessoas começam a criticar, anota isso aí, presta bem atenção, viu, no que eu vou dizer agora. É um tema muito polêmico que muita gente traz na terapia de casal. Perdi o interesse sexual no meu parceiro. Já ouviu isso de alguém? Já passou por isso? E eu vou te dizer uma coisa que tem trabalhado em diversas pessoas a dor desse sofrimento. O trabalho que tem levado a esse sofrimento é o exercício da individualidade e a perda da conexão. As pessoas estão achando que estão vivendo individualidade, estão vivendo egoisticamente, ignorando o outro. É o indivíduo dizer, vamos nos conectar. Aí a pessoa vai, pega o celular dela, a outra pega o celular, se conecta. Está um do lado do outro. Está conectado? Não. Estão exercendo individualidade, estão juntos, mas precisam interagir. Talvez se não tiver ficado claro para você até agora o que é individualidade, o que é conexão, a conexão precisa de interação. Eu não posso dizer que estou conectado a Bianca se eu não estou interagindo. Ela está vendo o dorama dela e eu estou perguntando lá nesse dorama que você está assistindo, o que aconteceu ali? Mas é uma pergunta genuína, eu quero mesmo saber. E eu quero saber por que ela está gostando. Quando ela assiste um programa de culinária, quando ela assiste uma coisa que ela gosta, e eu quero saber que prato foi esse. Será que a gente consegue fazer em casa? Ou quando a gente vai planejar uma viagem, onde é que tem essa comida que você gosta? Qual é o restaurante que você quer ir, Bi? Exatamente. Então percebe que isso vai fortalecendo a interação. Não dá para você ignorar o que está acontecendo à sua volta. E por que eu trouxe para ti de queixas sobre relação sexual? Gente, se não há interação, como é que vai haver uma conexão sexual? Como é que o indivíduo sai do momento singular dele ali e simplesmente vai para o quarto e espera que a outra pessoa esteja completamente com a libido elevada para manter uma relação sexual? Como que vai haver isso? Se não há interesse no casal, se não há compartilhamento, se não há uma troca entre essas pessoas. E se esse casal não tem as conexões necessárias para manter-se como casal, como que eles conseguirão, então, serem exemplos e se conectarem com os filhos? Um casal alinhado, um casal que quer a companhia um do outro, um casal saudável, nesse aspecto que o Diego pontuou, vai ser percebido de tal modo pelos filhos. Vai ter troca de carinho, vai ter abraço, vai ter olhares, haverá atitudes gentis e os filhos aprenderão isso. Você já experimentou abraçar seu cônjuge na frente dos seus filhos? Qual a reação deles? Eles correm para te abraçar de acordo com a idade também? Eles sorriem? Ameniza o clima? Começa a reparar a respeito? Mas tem que ser um abraço de verdade, genuíno, espontâneo, não aquela coisa assim forçada de quem quase não consegue mais ter intimidade com o cônjuge. Então é sobre isso que o Diego está trazendo, essa conexão tão necessária entre o casal para ser compartilhada também com os filhos. Diego, mas e no caso de famílias mosaico? Os meus, os seus, os nossos filhos. Como que esse casal vai estabelecer tanta conexão? Porque além de ser uma nova configuração familiar, ainda tem os outros pais que continuam sendo pais biológicos dos meus, dos seus, dos nossos filhos. Imagina o desafio, né? Você já pensou como que agora já é desafiador lidar com os filhos do casal e agora tem que lidar com os filhos de um novo cônjuge, de uma nova relação que se configura, que é um modelo cada vez mais frequente no Brasil e no mundo. E agora ainda tem que lidar com os pais que estão distantes ali, os pais biológicos. Gente, nesse desafio é ainda mais necessário o exercício da individualidade e a conexão com uma interação genuína. Então, nessa família mosaico, é preciso que os filhos tenham respeito à individualidade deles, que cada membro do novo casal tenha respeito pela individualidade um do outro e que todos juntos exerçam uma conexão uns com os outros, respeitando os limites pré-estabelecidos, permitindo que as pessoas realmente consigam falar o que pensam, expressar o que sentem e consigam, nesse momento, ser acolhidas umas pelas outras.
Porque quantas vezes se atropela, muitas vezes muitos pais fazem isso, atropelam os limites da individualidade dos filhos. Os pais querem individualidade para fazer as coisas que eles julgam serem relevantes, mas quando os filhos se colocam numa condição de fazer algo relevante para eles, quantos desses filhos são anulados pelos pais que bloqueiam, que impedem, que proíbem e não tentam se aproximar para entender por que isso é importante para o meu filho? Por que quando ele tem um treino na escola, eu tenho que ir lá assistir? Isso é bobagem, muitos pais pensam. Ou minha filha vai ter uma apresentação na escola. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu vou exercer a minha individualidade, esse é o meu tempo de qualidade. Eu não vou assistir meu filho lá. Quantos pais pensam isso? E na verdade, eles estão enfraquecendo o vínculo familiar. E muitos desses jovens têm crescido inseguros, com baixa autoestima e com dificuldade de lidar com a frustração. E aí chega numa demanda no consultório com a gente e é muito frequente a gente perceber isso. Isso traz impacto na vida pessoal desse jovem, traz impacto na vida profissional dele também. Isso pode ser remediado a partir desse momento que você pergunta, como é que na família Mosaico a gente faz? Quando a gente conecta, quando a gente viabiliza isso. Gente, tem muitos jogos. Imagina, Bianca, se essa família Mosaico agora tira um tempo da semana, talvez no final de semana, geralmente o tempo comum livre de todos, vamos brincar de algum jogo em família? Vamos para um clube juntos? Vamos fazer alguma atividade que agrade minimamente ali a todos. E ainda que tenham momentos, né, específicos de cada um. Talvez tenham aqueles que gostem mais de ir para a piscina, tenham aqueles que gostam de pegar uma bola e praticar um esporte. Mas voltam a se reunir, a interagir no intervalo de uma comida, de um petisco, de algo. Não precisa necessariamente ser fora de casa, pode ser dentro de casa. Como o Diego vem trazendo, a personalidade de cada um precisa ser valorizada, respeitada, para que no momento coletivo que também exista, todos se conheçam, interajam e construam conexão. Gente, nós esperamos muito ter contribuído com vocês com esse podcast. Lembra de se inscrever, colocar o sininho. E se você tiver dúvidas, espera aí, eu ainda não entendi bem como é que eu mantenho minha individualidade, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos um curso exclusivo e esse curso, a Bianca vai fazer uma propaganda, uma merchan para você. Vai lá, Bianca. Ele se chama o curso Antes de Ser Nós, é Preciso Ser Eu, para cuidar da sua individualidade, para aplicar-se cada vez melhor nas suas relações. Ele está disponível no Hotmart, mas você encontra o link lá na nossa página da rede social do Instagram, Vida2+. O link está na bio, vai te levar direto, num clicar de botão você consegue se inscrever. Vai dar uma conferida, vai, ele está maravilhoso. Aguardamos você.